Quero, primeiramente, saudar a todos e a todas no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que se celebra a morte de Zumbi dos Palmares, referência de luta, de resistência na história do nosso país. Senhora Presidente, eu apresento nessa manhã um projeto de lei e um requerimento. Primeiro requerimento, questionando mais uma vez o governo do Estado, o atual governo, embora no final de mandato, mas mais uma vez apresentar o questionamento, com referência às providências tomadas no nosso Estado para o cumprimento da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Esta lei, senhora Presidente, tornou obrigatório nas escolas do ensino fundamental, do ensino médio, tanto privadas quanto públicas do nosso país, o ensino da África, do estudo da história da África e do povo negro. Essa lei foi aprovada em 2003, no Congresso Nacional, na época, a autoria do deputado federal Benhur Ferreira, que é aqui do nosso Estado, que foi deputado estadual nessa casa e que no Congresso Nacional apresentou e aprovou essa lei. E num processo de discussão no Congresso Nacional, para que essa lei fosse aprovada, para que nós pudéssemos fazer com que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes pudessem efetivamente poder conhecer a história do seu país, do seu povo, a sua origem, a sua cultura, porque não encontrávamos, como não encontramos lá atrás, e não encontramos hoje ainda na maioria das escolas brasileiras, nos livros didáticos, no planejamento que é feito de toda a matéria que é dada durante o ano letivo, a verdadeira história contada como ela é, do povo negro, do continente africano, da sua importância para o mundo, uma forma mais aprofundada como o Brasil é, o que é. Essa lei, na verdade, uma maneira de fazer com que nós possamos conhecer melhor a história do nosso país, para que a gente possa, inclusive, compreender o que nós somos hoje. E essa lei, na verdade, ela, aqui no Estado, nós percebemos que, embora ela tenha sido promulgada em 2003, muito pouco foi feito no sentido de efetivamente fazer uma preparação, uma qualificação, primeiro dos professores, para que pudessem entender o espírito da lei e, entendendo, reproduzir isso de uma forma fiel, de uma forma justa, contando para os brasileiros desse Estado a história da África, a história daqueles que têm origem, dos brasileiros que têm origem no continente africano, que são mais de 52% da população brasileira hoje, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sabendo que pouco foi feito nesse sentido, apresentei novamente esse requerimento. Hoje, no Dia da Consciência Negra, além das celebrações, além de tudo, das reflexões que têm que ser feitas, para que nós possamos entender todo o processo de discriminação racial que ainda existe no nosso país, logicamente que providências concretas têm que ser tomadas nesse sentido, e entendi por bem tomar essa providência concreta, em primeiro lugar, de apresentar esse requerimento. E segundo, senhora Presidente, apresentei o projeto de lei que altera a Lei Estadual 3.594, de 10 de dezembro de 2008, aprovada nessa casa. E aqui, apenas fazer um breve histórico
do processo de aprovação nessa casa. Eu fui autor dessa lei e passei praticamente 2 anos discutindo nessa casa, em todas as comissões, discutindo nessa casa, com os parlamentares, e na grande maioria fiz essa discussão direta, em reuniões parlamentar por parlamentar, dizendo, contando um pouco da história, o que me moveu a apresentar esse projeto de lei. Apresentando dados, apresentando pesquisas, apresentando estatísticas, mostrando o quão era importante nós tomarmos medidas efetivas para que nós possamos enfrentar esse problema que persegue a maioria do povo brasileiro, na grande parte da história do Brasil, já que esse país passou por um processo de escravidão de mais de 300 anos. E os reflexos desse processo e a não compreensão correta desse processo nos leva a enfrentarmos ainda hoje problemas que nós vemos praticamente todos os dias relatados em rádio, jornal, televisão, de racismo praticado no nosso estado e no nosso país. Apresentei esse projeto de lei e consegui aprovar aqui, com a maioria dos deputados, esse projeto, num processo de convencimento, mostrando, por exemplo, que o Mato Grosso do Sul, que é o estado que tem 42% da sua população composta de negros, 42%, e que não aparece muito. Engraçado isso. Esses dias, conversando com algumas pessoas, me questionaram o seguinte: mas nossa, mas tem 42% de negros no Mato Grosso do Sul? Eu falei, tem 42% de negros no Mato Grosso do Sul, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É porque, às vezes, algumas pessoas vivem num universo e que não tem. Essa composição não é tão explícita, dependendo do setor que você frequenta, do meio que você vive, da classe econômica que você está inserido. Mas essa é a composição do povo negro no nosso estado, esse é o percentual. E nós convivemos aqui com problemas que nós vemos todos os dias. Eu trouxe aqui, numa sessão, a dona Cleonice, que é mãe de 2 negros que foram assassinados aqui na nossa capital, eu me recordo. O Anderson, no ano de 2010, assassinado porque ele namorava uma jovem branca e o padrasto da menina não concordava com o namoro. Houve um processo de perseguição, isso até hoje está na justiça, com inquérito apurado, com todo o levantamento que foi feito, comissão de direitos humanos que acompanhou, eu particularmente acompanhei esse caso. E o padrasto matou o Anderson, no fundo, porque não queria o namoro da enteada branca com o jovem negro. Aquilo para ele era depreciativo. Imagina para o negro. E a dona Cleonice perdeu o 2º filho em 2013, ano passado. O Isaías também, num crime com motivações raciais, porque numa discussão, num bar, o Isaías dizendo, um policial aposentado que entrou, foi usar o banheiro do bar, quando saiu dizia que aquilo ali parecia um chiqueiro, e o Isaías foi lá defender, dizendo, não, o banheiro dá para se utilizar perfeitamente. E ali começou uma discussão, e o policial aposentado dizia, bom, mas para negro qualquer banheiro serve, para preto qualquer banheiro serve, tem testemunhas, isso está no inquérito, eu estou falando aqui de fatos que estão registrados pela Justiça do nosso Estado. Começou uma grande discussão que acabou no assassinato do 2º filho da dona Cleonice. Semana passada, tenho uma reportagem aqui do Campo Grande News que diz de um jovem angolano que mora aqui na nossa cidade, Campo Grande, e aqui está, angolano diz estar chocado com o preconceito que sofre em Campo Grande. Ele que já morou na Bahia, que morou no Rio de Janeiro, morou em São Paulo, dizendo que morando em Campo Grande, onde ele se casou, por isso mora aqui, ele nunca enfrentou tanto preconceito como nas outras cidades brasileiras. E esses casos nós vemos todos os dias. Esse dia teve aqui uma discussão sobre o jogo do Grêmio
com o Santos, que teve lá a torcedora do Grêmio, que chamou o goleiro Aranha do Santos de macaco, gerou até uma discussão. E aí eu vi algumas coisas na mídia, né? A população fica indignada porque você está discutindo futebol. Não está discutindo futebol, está discutindo preconceito racial praticado numa partida de futebol. Isso é uma temática extremamente importante, que diz respeito ao dia a dia das pessoas, diz respeito à dignidade humana. E esse fato só veio à tona e tomou a dimensão que tomou, porque o goleiro, na época lá, o goleiro do Santos, teve a coragem de ir na delegacia e registrar um boletim de ocorrência. E dizer, foi imputado a mim um ato criminoso. Foi praticado, aliás, um ato criminoso contra mim por tal pessoa, foi registrado pelas redes de televisão. Ah, mas não tem racismo, chamou de macaco porque é brincadeira. Como que é esse negócio? Como que é esse negócio? Como que não tem racismo? Como que não tem racismo? Se dirige dizendo de macaco porque quer diminuir o outro, porque se acha superior, porque acha que é mais do que o outro que tem a pele escura. É por isso que chamou de macaco. É por isso que na Constituição de 88... já foi tornado um crime inafiançável o preconceito racial. E para que isso, na verdade, possa surtir efeitos, é necessário que se faça isso que o goleiro fez. Porque isso nos estádios brasileiros acontece praticamente todos os dias. Teve um jogador, num episódio, se eu não me engano, Daniel Alves, na Espanha, que jogando lá e jogaram a banana para ele. Aí eu vejo uns idiotas, com perdão da expressão, em alguns lugares, com camiseta, nós todos somos macacos, achando que vai combater o preconceito e o racismo dessa maneira. Chamou de macaco, ele pegou a banana, comeu, que ele saiu por cima, então nós todos somos macacos. Saiu por cima nada. Duvido que no íntimo dele, qual que é o sentimento que ele nutre, que ele teve naquele momento? Sabe que aquilo é humilhação, sabe que aquilo é crime. Nós somos todos macacos? Como que é esse negócio? Somos todos macacos? Não, ninguém é macaco. Todos nós somos ser humano e temos que ser respeitados como ser humano que somos. Independente da cor da pele, independente da religião, independente de qualquer coisa. Como que é esse negócio? Então, o projeto de lei, senhora presidente, que apresento hoje, ele tem duas motivações. Além de ser uma forma de celebrar e fazer uma reflexão profunda sobre o 20 de novembro, que é uma reflexão que tem que ser feita por todas as pessoas de bem desse país, que querem se encontrar com a sua história e entender cada vez mais o processo evolutivo desse país, para poder saber as razões que nós temos fincadas na nossa história, que explicam atos como esse que nós estamos aqui relatando. Além disso, tem outras motivações. Uma delas, o fato do aumento, na verdade, da exposição do racismo que está entranhado numa boa parcela da população do nosso país. E que tem que ser assumido e tem que ser discutido. Nós não podemos varrer para baixo do tapete um problema permanente que existe há tanto tempo na história desse país. E se nós quisermos melhorar essa questão, e se nós quisermos resolver um problema, nós temos que discutir sobre o problema, e não esconder o problema. Nós não temos nenhum problema, nenhum pudor em discutir com profundidade essa questão. Um outro fato que me motiva a apresentar esse projeto hoje, elevando de 10% para 20% o percentual de negros nos serviços públicos, que já é uma lei que já existe, e eu estou propondo aqui elevar de 10% para 20% o percentual de cotas para negros no serviço público, é que todos os dados que mostram que essa lei de 2008, assim como a lei de cotas criadas nas universidades públicas do nosso país e do nosso estado também, aqui no Mato Grosso do Sul, da UEMS de 2005, todas essas leis, todas essas ações,
chamadas de ações afirmativas, elas mostram resultados importantes desde que elas passaram a fazer parte do sistema legal brasileiro. Hoje, o número de jovens nas universidades, de jovens negros nas universidades públicas e privadas, aumentou sensivelmente. Hoje, o número de funcionários públicos, como eu, negro, que estão assumindo postos do funcionalismo público do nosso Estado, também tem aumentado sensivelmente, graças a essas ações afirmativas que o Estado tem a obrigação de empreender, porque os 300 anos de escravidão foram bancados e patrocinados pelo Estado brasileiro. E se o Estado teve a capacidade de fazer isso, o Estado tem a obrigação de amenizar ou de corrigir isso. É isso que nós propusemos, é isso que nós estamos propondo. Entre esses dados extremamente positivos, também tem um que tem que ser levado em consideração. Nos últimos anos, o próprio IBGE vem mostrando nos números, principalmente nos censos e nas atualizações anuais do censo brasileiro, vem mostrando que vem crescendo o número de negros, tanto que nós chegamos o ano passado a 51%, perto de 52%. Já havíamos passado dos 50% em 2011. E aí, o ano passado, já perto de 52% de brasileiros. Será que aumentou o número de negros no Brasil? Será que nos últimos anos os negros estão se procriando mais do que os amarelos, do que os brancos, do que os indígenas? Não é nada disso. O que tem acontecido no nosso país, e isso se reflete no nosso Estado, é que os negros estão tendo menos dificuldade de se assumirem enquanto negros, porque começam a se ver mais na sociedade, começam a se ver mais dentro das universidades, onde antes você via raras exceções, que você via poucos negros dentro das universidades, começam a se ver mais dentro do serviço público, começam a se ver dentro de tantos outros setores, que começam a pensar um pouco diferente daquela ideologia que lhe foi vendida durante toda a sua formação. Aquela ideologia deturpada, equivocada. Aquela ideologia que falava do cabelo ruim, do nariz achatado, do macaco. Né? Se libertar disso e olhar para o espelho e falar: eu tenho uma história, eu tenho uma origem e me orgulho dela. A África é meu berço. Eu tenho uma cultura, eu tenho uma identidade, que, diga-se de passagem, o povo negro existe sem o Brasil, mas o Brasil não existe sem o povo negro. Do ponto de vista cultural, a identidade desse país está ligada aos negros. Todas essas reflexões só foram feitas, só foram possíveis a partir do momento em que começamos a discutir ações afirmativas. A partir do momento que começamos a discutir com profundidade os atos de racismo que são cometidos nesse país todos os dias. A partir do momento que tivemos a coragem, lá em 1988, de levantar, abrir a tampa dessa caixa e mostrar para todo mundo: nós temos um problema também aqui no nosso país, que não é racial, né? Que é um equívoco, que é uma outra deturpação dessa ideologia de se dizer: ah, que a raça, qual raça você é? Você é a raça branca, você é a raça negra, você é a raça em que raça? A raça só existe uma, é a raça humana. Não existe uma raça, outra raça, outra raça, outra raça. Só existe uma, é a raça humana, isso é ciência. Isso é ciência, que os meios de comunicação muitas vezes deturpam, por conta de uma ideologia, muitas vezes para colocar o negro num outro plano. Para dizer que, se tendo várias raças, é normal que uma seja superior à outra. Não existe várias raças, existe uma raça. O que existe é cor de pele diferente. O que existe é composição étnica diferente.
que tem que ser respeitada. Esse processo que nós estamos vivendo no Brasil, aonde hoje a maioria da população é negra, como sempre foi, mas por um ato de que existe uma compreensão maior dos negros sobre a sua importância, a sua história, e consequentemente aumenta o orgulho, e aumentando o orgulho, aumenta a autodeclaração. As pessoas têm menos dificuldade de dizer hoje eu sou negro ou eu sou pardo. Esse processo de transformação que está acontecendo no nosso país, senhora presidente, no nosso estado, já aconteceu outrora em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que é o berço das ações afirmativas. As cotas não é uma novidade brasileira. As ações afirmativas começaram lá, na década de 60, na luta pelos direitos civis, liderada por Martin Luther King, nos Estados Unidos, que a partir daquele momento, enfrentando uma realidade que é a de preconceito, cobrou do Estado que buscasse alternativas no sentido de fazer com que tivesse menos discriminação, com que tivesse uma inserção maior do povo negro naquele país. E hoje, ninguém olha para os Estados Unidos sem imaginar a figura do negro. Você vê o negro no filme, você vê o negro na literatura, no grande empresariado, na classe política, na televisão. Você vê em todos os lugares. O presidente dos Estados Unidos é negro. Mas foi um longo processo, até porque a população negra nos Estados Unidos, ela é infinitamente menor do que a população negra no nosso país. Os Estados Unidos tem 13% da população de negros, 13%, que ocupam um espaço que eles conquistaram com muita luta, suor e sangue, durante todo o processo histórico de criação e fortalecimento e composição dos Estados Unidos, na América do Norte. Aqui no nosso país, nós muito tardiamente estamos fazendo o enfrentamento dessa questão. O Estado brasileiro foi responsável durante muito tempo por protelar essa discussão. O Estado brasileiro foi responsável durante muito tempo por lançar uma visão equivocada, principalmente para os negros, para que eles não pudessem se organizar e lutar pelos direitos como se fizeram na América do Norte na década de 60. E nós, com muita luta, ainda estamos fazendo essa discussão. E essa lei é mais um instrumento nesse sentido. Certa feita, aqui nessa casa, discutindo sobre a Lei 3.594, uma repórter me perguntou, mas o senhor propondo lei de cotas, isso não tem, o senhor acha que tem necessidade de propor uma lei nesse sentido? Se eu achasse que não tivesse necessidade, eu não tinha proposto em primeiro lugar. Segundo lugar, eu respondi para ela, eu adoraria morar num país que você não tivesse necessidade de ter lei de cota nenhuma. Tanto que a minha proposta de lei, ela é transitória, ela tem tempo. Ela tem tempo. Tem um lapso temporal que precisa ser percorrido, preenchido, são 10 anos. Porque nós entendemos que nós precisamos dos efeitos dessa lei durante um período para que nós possamos democratizar o acesso, inclusive ao serviço público, para todas as etnias que compõem o povo brasileiro e o povo sul-mato-grossense. Então, senhora presidente, senhores deputados, tenho a firme convicção, a segurança de que esse instrumento é um instrumento concreto, eficaz, de se poder efetivamente homenagear essa parcela tão importante da população do nosso país, do nosso estado, que são os negros. Apresentar algo concreto que possa indicar melhoria na qualidade de vida, porque senão tudo é balela, é discurso, como é o discurso daqueles que são contrários às cotas, que dizem que no Brasil não tem racismo, porque não são afetados, porque não entenderam ainda a história e a origem do seu povo,
Porque não querem se ater a esses fatos que acontecem todos os dias no nosso estado e no nosso país e que mostram que nós temos ainda muito que entender da história da evolução do nosso povo, tanto no nosso estado quanto no nosso país, para que nós possamos aí sim perceber que essas medidas não é uma questão de preconceito, não é uma questão de protecionismo, não é uma questão de tratar diferentemente quem quer que seja da nossa população. Pelo contrário, a Constituição Federal do nosso país, que fala da promoção da igualdade na Constituição Federal do nosso país, que coloca como uma das suas questões mais nobres, mais importantes, a promoção da igualdade, ela tem nas ações afirmativas exatamente o propósito de se perseguir a promoção da igualdade. Se ilude quem acha que quando você cria cotas, você vai estar tratando desigualmente e você não vai estar promovendo a igualdade. Você só promove igualdade num país tão cheio de desigualdade como o nosso, na medida que você trata desigualmente os desiguais. Se você não tratar desigualmente os desiguais, você jamais vai promover a igualdade. E tratar desigualmente os desiguais... Apenas para comunicar, deputado, que Vossa Excelência dispõe de 3 minutos para a conclusão do seu discurso. Pois não, senhora presidente, já vou concluir. E tratar, senhora presidente e senhores deputados, desigualmente os desiguais, significa exatamente isso, o que nós estamos propondo aqui. Nós temos uma população excluída no nosso país, historicamente excluída. Eu quero a cada momento, a cada ano, a cada mês, me dirigir aos bairros, a todos os lugares e perceber que as pessoas estão melhorando sua condição de vida. Mas não só do ponto de vista econômico, mas melhorando também a sua condição de vida no que diz respeito à autoestima, ao viver bem, a ter a felicidade, a viver com alegria, a viver sem trauma, a viver sem a sensação da menos-valia, de que é inferior ou menor do que o outro. Eu quero que as pessoas possam ter o aumento da sua consciência de cidadão, o aumento da consciência política, porque é só assim que nós vamos fazer esse país evoluir, na medida que cada um de nós pudermos evoluir nossa consciência política e cidadã, e dessa maneira darmos a nossa participação para o nosso país e para o nosso Estado sobre um outro patamar. Tenho a absoluta convicção, senhora presidente, que hoje, em tempos que nós vemos, todos os dias, por exemplo, nas redes sociais, as mais profundas manifestações de intolerância, de ódio e de racismo. Em tempo em que nós estamos percebendo que isso está aparecendo cada vez mais do que antes, que também não é novidade, isso não está acontecendo agora, está aparecendo mais do que antes, nós temos instrumentos que nos levem a combater esse tipo de ação, a ampliar as oportunidades, a democratizar para todos os povos que compõem a população desse país e desse Estado. Todas as oportunidades que são criadas, principalmente pelo Estado brasileiro, penso eu que isso é uma obrigação nossa. E sendo uma obrigação nossa, não poderia perder a oportunidade de hoje, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que celebra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão e a intolerância nesse país. Eu, com certeza absoluta, não tinha um meio mais eficaz do que esse de apresentar esse projeto, do qual eu peço, assim como foi no projeto original de 2008, em que nós conseguimos aprovar a lei de cotas,
com todos os deputados que estavam presentes naquela sessão, tanto na primeira quanto na segunda, votaram favoravelmente. E eu quero novamente fazer esse mesmo processo de discussão com todos os deputados, para que nós possamos ampliar, melhorar um pouco mais essa lei, para que ela faça o que está fazendo. Os efeitos benéficos para a população desse Estado, democratizando mais as oportunidades, e essa lei vai ter o seu tempo de validade, até ela se expirar e produzir os efeitos que nós queremos para poder construir uma sociedade mais humana, mais justa, menos intolerante, menos racista, mais